Beleza, pessoal? Meu nome é Thiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E na aula de hoje, pessoal, vamos estudar sobre acidente ofídico. Um tipo de acidente que é comum naquela população de zona rural. E aqui no Brasil, nós temos 4 gêneros de serpente de importância epidemiológica aqui para nós, que são conhecidos popularmente como a jararaca, a coral, a cascavel e a surucucu. E o que é de importante sabermos a respeito desse assunto? Bom, pessoal, o mais importante é a gente identificar que tipo de serpente picou o nosso paciente. Isso porque o tratamento para o acidente ofídico é a administração do soro antiofídico. E para cada tipo de serpente existe um soro específico para aquela serpente. Se você fizer o soro errado, não vai estar servindo de nada. E vocês vão ver na nossa aula que é muito fácil identificar qual foi a serpente que picou o nosso paciente, mesmo que o paciente não leve a serpente até a gente, ou mesmo que ele não saiba dizer qual foi a serpente. Como assim, Tiago? Isso é possível, pessoal, porque a sintomatologia, o quadro clínico apresentado pelo nosso paciente, ele difere de uma cobra para outra. Tá claro, pessoal? Vocês vão ver no decorrer da nossa aula, e eu quero que você vá anotando, no momento que nós formos falarmos sobre a ação do veneno, vocês vão ver que cada uma das serpentes, o seu veneno, a peçonha, possui uma ação típica específica daquela serpente. E dessa forma, fica fácil identificar qual foi o tipo de cobra que picou o nosso paciente. Beleza, pessoal? E se você chegou aqui na nossa aula, já deixa aquele like. E se até o final da nossa aula a gente conseguir lhe ajudar, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho para poder valorizar o nosso trabalho que está sendo entregue para você de forma gratuita. Beleza, pessoal? Agora vamos para a aula? Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula sobre acidente ofídico. E as cobras de importância epidemiológica para nós aqui no Brasil são essas: a jararaca, a surucucu, a cascavel e a coral. Falando um pouquinho aqui da epidemiologia, no ano de 2020 nós tivemos pouco mais que 31 mil acidentes. Entre eles, nós tivemos 121 óbitos. E os gêneros de importância aqui para o Brasil, como acabei de falar, é o gênero Brotops, representado popularmente aqui, né, pela jararaca, o Crotalus, o Lachesis e o Micrurus. Sendo que o gênero que apresenta o maior número de acidentes é o Botrops, com mais de 80%. Em seguida, nós temos a cascavel, com 10% dos acidentes no nosso país. Quanto ao local da picada, nós temos aqui os pés e as pernas representando 70% dos locais, mãos e antebraços 13% e outros locais 17%. Eu trouxe esse slide aqui para comentar sobre alguma curiosidade que as pessoas têm no momento de deduzir se aquela cobra ela é venenosa ou não. Então nós temos aqui algumas características físicas que vai nos ajudar a definir isso. Então nós temos as características para cascavel, surucucu e jararaca aqui do lado esquerdo e para coral no lado direito. As características da coral, ela também se assemelha às características físicas daquelas serpentes que não são venenosas. Beleza, pessoal, mas isso não é uma regra. A minha sugestão é que no momento que você vê uma cobra, que você corra. Então, referente às características físicas aqui da cascavel, surucucu e jararaca, elas possuem uma cabeça chata, de formato triangular, escamas semelhante à do corpo. Então, na superfície aqui de suas cabeças, elas possuem escamas que são semelhantes à do corpo. Em relação à coral e às demais cobras, elas possuem uma cabeça estreita, alongada e com placas em vez de escama, né, na superfície de suas cabeças. Referente aos olhos, né, cascavel, surucucu e jararaca,
elas possuem olhos pequenos, pupilas em forma de fenda e a presença da fosseta loreal, que é um órgão termorreceptor que irei falar um pouco mais adiante sobre ele. Os olhos da coral são olhos grandes, com pupilas circulares e não há presença da fosseta loreal. Referente às escamas, cascavel, surucucu e jararaca apresentam escamas alongadas, pontudas e ásperas. Já a coral ela vai apresentar escamas achatadas, lisas e escorregadias. Referente à cauda, cascavel, surucucu e jararaca vai possuir uma cauda curta e que ela afina abruptamente. Já na coral nós temos aqui cauda longa e que afina de forma gradual. Então, pessoal, a maior parte das cobras venenosas irão apresentar essas características físicas aqui da esquerda. E a maior parte das cobras não venenosas, elas irão apresentar essas características físicas aqui da esquerda. A coral, como eu falei para vocês, que a coral acaba também apresentando características físicas totalmente diferentes das citadas aqui da cascavel, surucucu e jararaca. E nem por conta disso, ela deixa de ser uma cobra venenosa e que seu veneno, sua peçonha, ela acaba sendo, de certa forma, fatal em alguns acidentes. Então, mais uma vez, viu uma cobra? Corra! Bem, aqui nessa imagem eu trouxe para mostrar a fosseta loreal para vocês, que é um órgão sensório termorreceptor capaz de detectar variações mínimas de temperatura. Então, esse órgão aqui, ele consegue captar a localização da presa, porque as cobras elas não possuem uma boa visão. Então, como a maior parte das presas das serpentes são animais homeotérmicos, né, de sangue quente, a fosseta loreal acaba sendo esse órgão sensorial que identifica a posição e a localização da presa. Mais uma vez, falando sobre essa questão de corais verdadeiras e falsas, nós temos aqui as corais verdadeiras, né, que não precisam ter obrigatoriamente o padrão de cores vermelho, branco e preto. Porque as pessoas às vezes querem deduzir algumas de suas características seguindo o padrão de cores. E isso não é verdade. Então, as características das corais são lisas ao contato, né, possuem placas, brilhosas, não apresentam fosseta loreal e não possuem escamas no corpo ou cabeça. Possuem placa. Nós vamos falar agora sobre o acidente botrópico, né? A jararaca, ela que é responsável por mais de 80% dos nossos acidentes. Então, para iniciar, nós vamos falar sobre as ações que o veneno dela possui. E as ações são 3. Seu veneno vai possuir uma ação proteolítica, ação coagulante e ação hemorrágica. Na ação proteolítica, nós vamos ter aí lesões locais com edemas, bolha e necrose. Na ação coagulante, nós vamos ter o consumo dos fatores de coagulação, degradação da fibrina e do fibrinogênio, podendo levar a uma incoagulabilidade sanguínea. E somando-se a isso, nós ainda temos a ação hemorrágica, que promove uma diminuição das plaquetas e alteração da coagulação. Aqui do lado está aqui a composição, né, de algumas substâncias que são as responsáveis por promover essa ação proteolítica, coagulante e hemorrágica, que são a metaloproteinases, serina-proteinases e a fosfolipase A2. Outra questão que eu quero comentar com vocês é que essas substâncias elas não estão presentes na mesma porcentagem em todas as cobras, né? Isso vai depender um pouco da filogenia, da idade, do sexo da serpente, da dieta e da distribuição geográfica. Manifestações clínicas. Bom, referente às manifestações, nós vamos ter manifestações locais, né? Um quadro clínico ali que vai ocorrer no local e nas regiões próximas da picada. E nós vamos ter manifestações
sistêmicas, né, que irão responder no corpo como um todo. Isso porque, pessoal, entendam que as presas, os dentes das serpentes, atuam como agulha. E no momento da picada, nós podemos comparar a picada semelhante a uma injeção, onde a peçonha, o veneno, ele é inoculado ali no tecido subcutâneo ou mesmo intramuscular. Dessa forma, com o passar de alguns minutos, o veneno ele vai sendo absorvido gradativamente e entrando na circulação sistêmica, podendo dessa forma o veneno atuar em áreas distantes do corpo. Então, referente às manifestações locais, nós vamos ter aqui dor, edema endurado, equimose, sangramentos no local picado ou longe dele e bolhas. Essas bolhas podendo ser de conteúdo sanguinolento ou necrótico. E eu quero chamar aqui a atenção, pessoal, como eu falei no início da nossa aula, nós podemos identificar que tipo de serpente picou o nosso paciente apenas pela sintomatologia. Referente à jararaca, o nosso paciente ele vai ter duas características principais no local da picada, que é a dor e o edema. E também o sangramento. Então, mas eu quero chamar a atenção principalmente aqui para a dor e o edema. O membro vai ficar doloroso e nós vamos perceber um inchaço considerável ali no local da picada. Coisa que para as outras serpentes nós não vamos identificar isso. Beleza? Então, memoriza aí. Dor e edema principalmente e um pequeno sangramento no local da picada. Eu falei pequeno, pessoal, mas é quando o acidente for leve. Beleza? Bom, nas manifestações sistêmicas, nós vamos ter aqui o quê? Náusea e vômito e vamos ter hemorragia. Essa hemorragia ela pode ser em vários locais. Gengiva, nós vamos ter hematura, né? Risco de hemorragia uterina e cerebral. E como nós estamos falando de hemorragia, o quadro ele ainda poderá ser agravado se caso essa hemorragia for severa, nós vamos ter aí hipotensão e choque. Então, o local assim de início mais provável de sangramento é a gengivorragia. Então, às vezes o paciente ele pode referir para você que está com gosto de sangue na boca por conta dos pequenos pontos de sangramento que se iniciam nas gengivas. Beleza, pessoal? Bom, e nós podemos ter também, né, as complicações no local da picada e complicações sistêmicas. Referente às complicações locais, a principal delas é a síndrome compartimental, que é o quê? É a ocorrência de um edema, de um inchaço desproporcional ao membro. A região ela fica tão inchada, fica com um edema duro, que nós temos aí uma compressão das estruturas nervosas naquela localidade, causando uma dor descomunal em nossos pacientes. Outra complicação que nós podemos observar são os abscessos. Esse abscesso ele pode ser provocado pela própria ação proteolítica do veneno, que degrada os componentes proteicos ali do tecido subcutâneo, como também esse abscesso pode ser provocado por uma infecção secundária. E isso ocorre da seguinte forma: no momento da inoculação das presas, é importante nós lembrarmos que existe uma flora bacteriana ali presente na cavidade oral das serpentes. E no momento da inoculação das presas, micro-organismos podem ser inseridos também no local da picada. Dessa forma, nós podemos ter no local a multiplicação e o desenvolvimento de bactérias que irão levar à formação de um abscesso. Com a evolução do quadro clínico, nós podemos ter necrose e, por fim, ter que chegar a amputar o membro. Então, vejam aqui nessa fotografia, né, a presença de bolhas necróticas, o pé bem lesionado. Aparentemente não dá para afirmar apenas por essa fotografia, mas aqui se for uma região de gangrena, esse dedo já precisará ser amputado. Quanto às manifestações, quanto às complicações sistêmicas, a mais temida é o choque, em consequência dos processos hemorrágicos e da insuficiência renal aguda, a IRA.
Bem, pessoal, e uma vez esse paciente chegando na nossa unidade, é importante a solicitação de exames complementares para que a gente venha acompanhar o caso. Então, nós temos que pedir o tempo de coagulação, já que uma das ações do veneno é a ação hemorrágica, nós devemos acompanhar como está o processo de coagulação sanguínea. Devemos solicitar também hemograma, sumário de urina para avaliarmos aí a questão da proteinúria e da hematúria principalmente, e exames para avaliação da função renal, como a ureia e a creatinina. Então esses exames devem ser solicitados na chegada do paciente e após a realização do tratamento específico, que é a utilização do soro, como nós vamos ver em seguida. E comparar os dois exames, os exames de chegada e os exames após o tratamento específico, para que a gente saiba se o soro realmente, de fato, foi capaz de frear a ação do veneno. Quanto ao tratamento, pessoal, o tratamento específico é a administração do soro antibotrópico ou do soro antibotrópico crotálico. Nós temos um soro que é específico para o gênero botrópico e nós temos um soro bivalente, que vai servir tanto para o gênero botrópico quanto crotálico. Isso é importante porque, de repente, o avaliador ele pode ficar com dúvida em decidir que tipo de animal foi que picou o nosso paciente. Então, se ele tem dúvida, e nós vamos ver que é muito fácil identificar qual foi o animal, então se o avaliador ele possui uma dúvida, ele pode utilizar o soro bivalente, que vai servir tanto para o gênero botrópico quanto para o crotálico. E eu quero reforçar aqui, pessoal, que o tratamento é o soro. Enquanto o soro não for administrado, o veneno vai continuar agindo no corpo de nosso paciente, provocando todas as lesões que ele é capaz. Nós temos aqui um tratamento geral, que é a vacinação antitetânica. Outro ponto também que nós podemos utilizar é a antibiótico terapia, se necessário, por conta da questão da infecção secundária, que o nosso paciente pode ser acometido. Devemos monitorizar a sua diurese, para manter controlados os níveis de urina e manter a hidratação do paciente. Referente às complicações locais, no caso da síndrome compartimental, nós devemos realizar uma fasciotomia, que é a realização de uma incisão no membro que está edemaciado, que está inchado, causando compressão das estruturas nervosas, deixando o paciente com muita dor. Então, com a realização da incisão no membro, nós temos aí uma descompressão do membro e aliviando essa dor de forma considerável. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o soro antiofídico. O tratamento específico é a realização do soro. O paciente foi picado, correr imediatamente para uma unidade de saúde que tem o soro. Não adianta ficar hidratando, passando remédio para dor, fazendo outras medicações para parar sangramento, porque enquanto o veneno não for neutralizado, ele vai ficar agindo. Então, no momento da picada, correr imediatamente para o posto de saúde. Beleza, pessoal? Ficou claro? Então, os acidentes nós podemos classificar eles em leve, moderado e grave. E essa classificação vai depender das manifestações locais e sistêmicas, vai depender do quadro clínico do paciente. Então, quando é que nós iremos classificar um acidente quando leve? Referente às manifestações locais, se o paciente apresentar dor, edema e equimose de forma discreta, nós podemos classificar esse acidente como leve. Mas se essa manifestação clínica ela já estiver mais evidente, nós iremos classificar esse acidente como moderado. E se essa manifestação se apresentar de forma intensa, com presença de bolhas de conteúdo sanguinolento e necrótico, nós iremos classificar esse acidente como grave. Essa é uma situação em que o paciente ele pode até perder o membro acometido. Referente às manifestações sistêmicas, nós vamos ter o quê? Hemorragia, choque e anúria. A partir do momento que nós tivermos qualquer uma dessas sintomatologia presente,
o acidente ele já vai ser classificado como grave. Então, aquele paciente que chegar dizendo que está com gosto de sangue na boca, pode classificá-lo como grave. Até porque, mas percebam, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um ponto. O paciente ele não precisa apresentar manifestações sistêmicas para que a gente possa classificar ele como grave. Se as manifestações locais se apresentarem de forma intensa, esse paciente ele já é grave. Beleza, pessoal? E aí, uma vez classificado o tipo do acidente em leve, moderado e grave, nós vamos poder escolher o número de ampolas do soro antibotrópico que nós iremos realizar no nosso paciente. Então, se o acidente for leve, nós vamos utilizar de 2 a 4 ampolas. Se o acidente for moderado, nós vamos utilizar de 4 a 8 ampolas. E se o acidente for grave, nós iremos utilizar de 8 a 12 ampolas, sendo 12 o limite máximo do número de ampolas que devem ser administradas. Beleza, pessoal? E como o tempo de coagulação ele é um dos parâmetros de avaliação do nosso paciente, para que a gente monitore uma melhora ou não do quadro hemorrágico ou da presença dele, após a administração do soro, com um período de 12 a 36 horas, nós já podemos observar uma coagulometria normal. Beleza, pessoal? Ficou claro? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário ou procura a gente no Instagram do canal. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre o acidente laquete, que é a nossa surucucu. Pessoal, eu coloquei de propósito o acidente provocado pela surucucu logo após a da jararaca, porque a clínica apresentada pelo paciente ela é quase igual à do acidente da jararaca. A única diferença é que uma das ações do veneno da surucucu é possuir uma ação neurotóxica. Então, a ação do veneno da surucucu, ela vai ser também proteolítica, coagulante e hemorrágica, assim como o da jararaca. Mas nós vamos ter aqui uma ação neurotóxica. Então, apesar do paciente poder apresentar a maior parte da sintomatologia presente no acidente lá da jararaca, quando o paciente apresentar manifestações neurológicas, coisa que não tem no acidente da jararaca, nós já podemos definir esse acidente como sendo de surucucu. E outra coisa também que vai nos ajudar é saber que o maior número de acidentes ocorre na região amazônica, porque é um animal típico daquele habitat. Isso é importante falar para que a gente saiba que um acidente provocado por surucucu é muito raro nas outras regiões do nosso país. Mas também nós devemos ficar atentos que existem colecionadores de serpente que às vezes vão lá, buscam a serpente, trazem para as demais regiões, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, e que por um motivo ou outro essas serpentes fogem, né? O colecionador às vezes não quer mais colecionar e solta na mata. E que também a maior parte da madeira que nós compramos, ela vem proveniente de onde? Da região amazônica. E nada impede também que uma dessas serpentes venha aí, pega uma carona nesses caminhões e a gente vem encontrar uma surucucu em regiões distantes. Então fiz esses dois comentários para que a gente saiba que a maioria dos acidentes ocorre na região amazônica, mas nada impede também que esses acidentes aconteçam nas outras regiões, mas é algo mais raro. Nesse slide aqui eu trouxe algumas dicas de como fazer um diagnóstico diferencial entre o acidente botrópico, jararaca, e o laquete surucucu, já que eles apresentam uma clínica semelhante. Então, essas características aqui que eu irei descrever para vocês é do acidente laquete. Então, nós devemos avaliar o espaçamento entre as presas, porque a cobra surucucu ela possui presas mais espaçadas, ela pica em locais mais altos do corpo, ali nas regiões, né, acima do joelho, para cima, pode picar também ali pela barriga, região femoral. O número de picadas, como a surucucu
ela é um animal mais agressivo, ela acaba picando suas presas com um número de vezes maior. Então nós vamos encontrar várias picadas. A região dos acidentes ocorre mais na região norte e ela possui uma cor mais alaranjada e preta, ao contrário da cor do gênero botrópico, que é mais acinzentado. Beleza, pessoal? Então essa é alguma das características também referente ao comportamento do animal e podem nos ajudar também a diferenciar um acidente do outro. Mas eu quero reforçar aqui que referente à sintomatologia, o que vai nos ajudar mesmo é a presença da clínica neurológica do nosso paciente. Bom, pessoal, referente ao acidente promovido pela surucucu, nós também podemos classificar o acidente em leve, moderado e grave. E isso nós vamos ter como base as manifestações locais e sistêmicas do acidente que nós já vimos. Então, quando o acidente ele for leve, nós poderemos utilizar de 6 a 8 ampolas. Quando o acidente for moderado, nós vamos utilizar de 8 a 12 ampolas e quando o acidente for grave, nós iremos utilizar de 12 a 20 ampolas. Eu não falei, mas a administração do soro, ele é sempre EV, endovenosa. Beleza, pessoal? E o soro para o acidente laquético, ele já é bivalente, servindo tanto para o gênero botrópico quanto o laquético. Beleza? Vou passar. Bom, agora vamos falar do acidente crotálico, a famosa cascavel. Nesse caso, a ação do veneno ela vai ser neurotóxica, onde essa ação neurotóxica, o veneno, ele vai inibir a liberação de alguns neurotransmissores nas sinapses nervosas. Ele possui uma ação miotóxica, lesando ali a fibra muscular, e uma ação coagulante. Aqui está a composição do veneno. Eu não vou me ater nessa parte. E eu quero chamar a atenção de vocês para falar que os acidentes que promovem a maior taxa de letalidade é provocado pela cascavel. Falando um pouquinho aqui da ação dos venenos, a ação neurotóxica ela é promovida pela crotoxina, que é uma neurotoxina de ação pré-sináptica que inibe a liberação da acetilcolina. Com isso, nós vamos ter aí o bloqueio neuromuscular e a paralisia motora nos nossos pacientes. Quanto à ação miotóxica, nós vamos ter aí lesão das fibras musculares, podendo levar a uma rabdomiólise, com liberação de enzimas e mioglobina que serão excretadas pela urina. Essa clínica será perceptível no momento em que o paciente apresentar mioglobinúria. Beleza, pessoal? E nós temos também uma ação coagulante do veneno, podendo levar a algumas manifestações hemorrágicas. Mas essa ação ela é mais discreta. A clínica mais expressiva que de fato o nosso paciente vai apresentar é a neurotóxica e a miotóxica. Então, nosso paciente ele também pode apresentar manifestações locais. Só que vejam bem, pessoal, ao contrário lá da jararaca e da surucucu, as manifestações locais da cascavel, elas serão pouco importantes. Nesse caso, o paciente ele não vai apresentar nem dor e nem edema na região picada, porque aquele edema ele foi provocado principalmente pela ação proteolítica do veneno lá da surucucu e da jararaca. E aqui nós não vamos ter isso presente. Então vejam bem, o sintoma de dor ele poderá ser pouco ou mesmo o paciente nem apresentar. Querendo ou não, como nós estamos falando ali de uma picada, de uma mordida, então nosso paciente poderá apresentar uma parestesia local ou regional de tempo variável. E caso apresente edema, vai ser algo discreto, nada comparado com o edema que irá ocorrer nos acidentes das demais serpentes. Quanto às manifestações sistêmicas, nós vamos ter manifestações precoces, como mal-estar, sudorese, náusea, vômito, inquietação, secura na boca, sonolência. As manifestações neurológicas serão fáceis, miastênica, pitose palpebral, que pode ser uni ou bilateral. Aqui está uma imagem representando aqui a pitose palpebral, que é a queda da pálpebra. Você vai pedir para o paciente
levantar as sobrancelhas e ele não vai conseguir erguer as pálpebras dos olhos. Nós vamos ter alterações da pupila, oftalmoplegia, visão turva e diplopia. Então, a manifestação neurológica ela vai estar bem presente nesses pacientes. Mais uma vez, reforçando, eu quero chamar a atenção que o que vai de fato nos levar a diagnosticar esse acidente como sendo de cascavel vai ser principalmente essa clínica neurológica, coisa que nos outros acidentes nós não encontramos. E percebam também que esses sinais e sintomas aqui de cima apresentados pelo paciente, mal-estar, sudorese, inquietação, secura na boca, sonolência, nós não encontramos nos outros acidentes também. Então, esse paciente aqui do acidente da cascavel, ele vai apresentar mais manifestações de cunho neurológico, o que vai nos ajudar a diferenciar esses acidentes. Referente às manifestações musculares, nós vamos ter aí mialgia generalizada por conta da lesão muscular que está acontecendo. E essa mialgia ela vai ser identificada principalmente pela dor muscular apresentada pelo paciente, quanto pela mioglobinúria. Então, cabe nesse momento também a gente pedir para o paciente que assim que ele for no banheiro, ele observe a cor da urina, porque na presença de mioglobinúria, a urina dele ele vai vir assim, ó, pretinha, igual Coca-Cola. E a presença desse sinal já irá fortalecer a nossa hipótese diagnóstica ao determinar que tipo de animal picou o nosso paciente. O tratamento, mais uma vez, deve ser a administração, né, do soro, que pode ser o anticrotálico e ou o antibotrópico crotálico. Referente às medidas gerais, nós devemos hidratar bem esse paciente para que a mioglobinúria que está acontecendo não se transforme em uma insuficiência renal. Devemos ter aqui um controle urinário estrito, realização de uma diurese osmótica com a utilização de soro manitol. Podemos também utilizar aqui, né, diuréticos de alça como a furosemida e tentarmos manter um pH urinário acima de 6,5. Então percebam que todos esses cuidados aqui estão voltados. Para a manutenção adequada dos nossos rins, porque a presença da mioglobinúria poderá levar a uma insuficiência renal. Bom, e referente ao acidente, aqui também nós podemos classificar em leve, moderado e grave, de acordo com as manifestações apresentadas pelo nosso paciente. Então, de forma resumida, quando as manifestações neurológicas como faces miastênicas, visão turva, estiverem presentes de forma evidente, nós já podemos classificar esse paciente como grave. Destaque aqui para a urina vermelha ou marrom, caracterizando aí a mioglobinúria. Quando presente também, nós já podemos classificar o nosso paciente como grave. E de acordo com a nossa classificação, nós iremos determinar o número de ampolas que serão administradas no nosso paciente. Acidente leve, 5 ampolas, acidente moderado, 10 ampolas e acidente grave, 20 ampolas. Beleza, pessoal? Quanto aos exames complementares de acompanhamento, nós poderemos solicitar o de urina para avaliarmos a presença de sedimentos, proteínas e mioglobina. No sangue, nós iremos pedir a creatinoquinase, porque ela atua como um marcador de lesão muscular, a desidrogenase lática, alguns marcadores da função hepática, como a ST, pedir ureia e creatinina entrando sempre, tempo de coagulação e hemograma. Então, esses exames complementares, assim como os demais, irão servir para monitorização no que se refere ao grau das lesões deixadas pelo veneno. Bem, já estamos chegando no fim e por último nós vamos falar sobre o acidente provocado pela coral. Então, o acidente elapídico ele sempre deve ser classificado como muito grave. Aqui não existe a classificação leve e moderado. Ele de cara já é classificado como muito grave. Isso porque a peçonha, o veneno da coral, ela é de baixo peso molecular. E por conta disso, ela tem uma rápida velocidade de absorção e uma rápida disseminação pelo sangue, levando a um aparecimento
precoce dos sintomas em nossos pacientes, questão de 10 a 15 minutos. E a peçonha da coral, ela possui ação pré-sináptica, atuando nas junções neuromusculares, né, bloqueando a liberação do neurotransmissor acetilcolina, e também possui uma ação pós-sináptica, em que a neurotoxina ela compete com a acetilcolina pelos mesmos receptores colinérgicos da junção neuromuscular. Então, o que nós iremos ter aqui vai ser uma paralisia neuromuscular intensa, porque além do veneno bloquear a liberação da acetilcolina, a acetilcolina que conseguir ser liberada não vai conseguir chegar ao seu receptor, porque o veneno já está ocupando os seus receptores. Então, nós não vamos ter aí a contração muscular. Beleza, pessoal? Então, as manifestações locais, elas são discretas, podendo apresentar uma parestesia no membro correspondente. E o principal aqui serão as manifestações sistêmicas, né? Como o veneno ele se espalha rapidamente pelo corpo por conta das suas características físico-químicas, essas manifestações sistêmicas, elas são precoces. E nosso paciente ele vai apresentar vômito, fraqueza muscular, né, o principal, pitose palpebral, oftalmoplegia, face miastênica, perda do olfato, dificuldade de ficar em posição ereta, porque seus músculos ali eles estão paralisados, né? A acetilcolina não está exercendo a sua função no seu receptor. Dificuldade respiratória, dificuldade de deglutição, insuficiência respiratória aguda e apneia. Então, entre todos esses sinais e sintomas, o que de fato vai vir levar o nosso paciente a óbito é a insuficiência respiratória, por conta da paralisia dos músculos envolvidos na respiração, como os músculos intercostais e o diafragma. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma imagem de como seria a faces miastênicas e a representação também da diplopia, que é a visão dupla de nosso paciente. Quanto ao tratamento específico, nós vamos ter aí um soro antielapídico e como o nosso acidente ele é classificado já como grave de cara, o número de ampolas também é fixo, são apenas 10 ampolas. Quanto ao tratamento geral, o nosso paciente ele é um forte candidato a fazer uso da ventilação mecânica para podermos tratarmos o quadro de insuficiência respiratória aguda. Exames não há, porque percebam, aqui eu chamo também a atenção mais uma vez para a questão das manifestações clínicas. O acidente da coral, o seu veneno, ele tem apenas ação neurotóxica. Então não tem ação proteolítica, hemorrágica. Nós não vamos ver nosso paciente com dor, edema, mialgia, nada disso aí. Vai ser uma manifestação puramente neurológica. Então percebam que pelo que nós vimos até agora, fica fácil, quando nós temos conhecimento das manifestações clínicas, fica fácil determinar que tipo de serpente picou o nosso paciente, porque a sintomatologia acaba sendo diferente entre eles. Bom, pessoal, para finalizar, como medidas gerais, nós devemos, lavar o local da picada, levar o acidentado o mais rápido possível onde tenha o soro antiveneno, não usar torniquete. As evidências mostraram que o uso do torniquete não reduz a incidência do efeito sistêmico do veneno, e retirar acessórios e joias que fiquem nas extremidades, porque caso o membro fique demasiado, esses acessórios e joias podem atuar como um torniquete. No hospital, os exames no geral, nós vamos pedir exames da função renal, troponina, hemograma, TP, TTPA, fibrinogênio e urina de rotina. Utilizar da hidratação e utilizar analgésico e antiemético se necessário. E realizar a vacinação antitetânica. Quanto à questão do abscesso local, foi-se estudado que a flora bacteriana encontrada nos locais da picada se refere a essas espécies aqui de bactérias. E que os antibióticos mais efetivos para poder eliminá-las são esses daqui. Sendo o principal o clorafenicol. Mas como ele é difícil de encontrar, nós podemos utilizar também a ceftriaxona, a ciprofloxacina e a gentamicina. Então, pessoal, para finalizar a nossa apresentação, eu quero falar agora desse quadrinho vermelho que possui informações preciosíssimas.
A administração do soro antiofídico, ela é EV, na veia. Então, alguns pacientes podem vir a ter reações alérgicas ou mesmo a reação anafilática por conta do soro. Isso é raro, isso não é uma coisa comum. E aí, antigamente, era realizada uma pré-medicação, de corticoide anti-histamínico como uma forma de prevenir uma possível reação alérgica que o paciente pudesse vir a ter por conta do soro. Mas os estudos realizados evidenciaram que a utilização de corticoide anti-histamínico para prevenir essas reações não foram boas e que a medida mais efetiva como forma de prevenção de reações alérgicas é a administração de adrenalina na dose de 250 microgramas por via subcutânea, imediatamente antes do soro. Você faz primeiro a dose de adrenalina e assim que concluir, você já começa a realizar a administração do soro antiofídico. Beleza, pessoal? Então, concluindo aqui, a administração de corticoide anti-histamínico tem uma baixa efetividade na prevenção das reações alérgico-anafiláticas. Mas existem locais e profissionais que mesmo assim ainda fazem uso dela. E para finalizar, o soro antiofídico ele não deve ser diluído, ele deve ser realizado sem diluição, por via endovenosa, em um período de 10 a 30 minutos. Beleza, pessoal? Tô indo aí conversar com vocês agora. Beleza, pessoal? Tô aqui de volta. E aí, gostaram da aula? Perceberam que depois da nossa aula é fácil identificar que tipo de serpente picou o nosso paciente? Assim fica fácil, né? Então, se eu conseguir lhe ajudar até aqui, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho, se inscreve no canal que nós sempre estamos colocando temas importantes da área da saúde que com certeza vai lhe ajudar em algum momento. Beleza, pessoal? Na dúvida, nos procura no Instagram do canal, Me Ajuda Medicina Oficial. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.